ceia. Nós reunimos aqui nessa noite para relembrar no sofrimento de Cristo há muitos anos atrás. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas ele diz que toda vez que nós se reunir para tocar no corpo e no sangue dele, é para nós anunciar a morte dele até que ele venha. Aleluia, Deus. Por quê? Por quê que está dizendo isso? Que é para nós relembrar coisas lá atrás. Que Jesus deu a sua vida por nós. Se ele não tivesse, meus irmãos, sido pregado naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Falando do que nós estaríamos aqui hoje? O que nós estaríamos tendo lembrança aqui hoje? Aleluia. Da morte do Senhor, que ele morreu por mim. Aleluia, Morreu por você. Maravilha, Deus. E é por esse motivo, meus irmãos, que nós estamos reunidos aqui hoje para fazer menção da morte de Jesus. Glória a Deus. Agora pare comigo um minuto e pense o sofrimento que Jesus teve por causa do meu pecado, por causa do pecado de vocês que estão Aleluia, aqui. Deus. Aleluia, Deus. Ele manda nós fazer menção até que ele venha, ou seja, até que eu passe dessa vida para outra, eu tenho que anunciar isso até que ele venha. Aleluia, Jesus. Jesus, meus irmãos, ele passou em alguns lugares, alguns momentos difíceis, para deixar exemplo para nós que ele venceu o mundo. Maravilha, E Deus. nós vamos vencer também, Amém. se nós tiver ele como fonte de vida na nossa vida. Aleluia, Jesus. Se nós estivermos olhando para o autor consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Glória. Do outro lado, a Bíblia diz que essas palavras são fiéis, verdadeiras e dignas de toda aceitação. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos, Aleluia, Deus. para fazer menção do dia que Jesus morreu na cruz por nós. Verdade. Mas a parte interessante é que no terceiro dia ele ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, falou para eles ficarem em Jerusalém até que fosse cheio da graça, fosse enchido do Espírito Santo de Deus, e mandou eles mandar sair anunciando esse evangelho. Aleluia. Saindo dizendo que ele é o caminho, que Maravilha. ele é o que dá vida. E quem come da carne do Senhor e bebe do teu sangue tem a vida eterna. Olha. Ele disse: no último dia eu ressuscitarei. Aleluia, Jesus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, lembrando do sofrimento de Jesus lá na cruz, e também sabendo que se nós participar, fazer o que ele manda, no último dia ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Eu vou partir de uma terra, meus irmãos, para morar no céu. Esse corpo nosso vai ser transformado. Não é esse corpo pecaminoso que nós temos, não. Vai ser, meus irmãos, um corpo transformado. Vai ser transformado. Nós temos que estar aqui nessa noite, certo que ele sofreu na cruz, para que nós tivéssemos felicidade de servir a ele aqui. Aleluia. Eu não estou vendo ele aqui, mas pelo olho da fé, eu estou vendo que ele está com a mão estendida aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando nós vamos olhar, meus irmãos, num livro lá que nós acabamos de ler, no início aqui, Jesus, meus irmãos, ele chamou os seus discípulos, ele foi para orar, ele pediu para Deus que, se fosse possível, que tirasse aquele cálice, que ele não precisasse participar e beber daquele cálice. Quem já leu na sua Bíblia isso? Aleluia, Deus. E ele chamou os seus discípulos e ele foi orar. E aonde que o Senhor Jesus foi orar quando ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou triste, a minha alma está muito triste, quase a morte. Verdade. Quem sabe dizer onde que ele foi orar? O que significa Getsemane, meus irmãos? Uma prensa. Uma prensa onde eles ponhavam azeitona e apertava e ela soltava o óleo. Quanto mais apertava, mais óleo saía. Jesus foi aonde? Orar lá. Glória a Deus. Falou para Aleluia. Pedro, João, Tiago, falou assim: fica aqui que eu vou um pouquinho mais ali. Então, meus irmãos, tem coisa, tem luta, que alguém olha para você e não vê, mas você está na prensa. Você está na prensa.
E quando você está na prensa, mas o alvo seu é Cristo, é azeite que sai de você. Glória a Deus. É azeite. Quanto mais aperta, mais azeite sai. Mais glória de Deus. Quanto mais você está na prova, mais Deus te usa. Quanto mais você está na prova, mais palavra você tem. Quando você está na prova, você diz para aquele que está doente: receba a bênção, receba a bênção. Aleluia, Deus. É porque você está na prensa, ali está saindo virtude. Aleluia, Graça. Deus. Glória a A Deus. Bíblia diz que Jesus foi para lá. Ele orou, voltou, os três ali. Mas você dormindo, você não pode aí vigiar aí 1 hora comigo? Voltou de novo, falou a mesma palavra para o pai: se fosse possível. Mas se não é possível, vou para a sua palavra. Eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Prensa. Quando vai prensa, a Bíblia diz que ele veio por 3 vezes. E eles estavam dormindo. Glória a Deus. E chegou o fim. Depois dali, meus irmãos, ele foi entregue. Olha bem, o que nós estamos fazendo menção aqui hoje. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter referência à Santa Ceia do Senhor. É coisa séria, é coisa que está dizendo: se for indignamente, vão ficar doentes, vão ficar fracos e até dormem. Você imagina um crente que dorme, meus irmãos, ele não vê nada. Ele não Aleluia. vê nada. Imagina um crente fraco, ele não aguenta a palavra de Deus. Tudo que estiver pregando, até uma cor divina, ele fala assim: não pregou para mim, ele conhece a minha vida, por isso que está falando. Por isso que nós temos que passar na prensa, meus irmãos. Aleluia, Nós vai para a prensa. Jesus passou na prensa, ninguém viu, porque ficaram dormindo. Ele lá chorou, né? Diz que transformou o suor dele em sangue. Ninguém viu, mas está registrado na palavra de Deus. Ele falou: não, agora podemos voltar, vai descansar agora, porque agora chegou a minha hora. Glória a Deus. Ele foi para o Gólgota, meus irmãos, chamado caverna. Para o Gólgota, todo mundo ficou olhando Jesus crucificar lá de longe. E Pedro, que não disse que não ia negar ele, ficou de longe. Mas Jesus disse para Pedro: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aleluia, E Jesus. todo mundo ficou olhando Jesus de longe. Então tem prova que você, como crente, você como servo de Deus, como homem obediente à palavra de Deus, você vai passar. Você vai passar e todo mundo vai ver. Lá na prensa ninguém vê. Lá na prensa ninguém viu. Mas Deus te deu graça. Agora tem prova que todo mundo vai ver. Aí começa aquela conversa: mas você não é pregador da palavra de Deus, e por que está doente? Aquele irmão lá, porque ele pegou, ela pegou. Olha só. E aí vocês vão perder a bênção se você não estiver cheio da graça de Deus. Aleluia, Deus. Aí todo mundo estava assistindo. E todo mundo adora ver um crente na prova, para ele olhar e falar: mas tem coisa que ninguém consegue ver. É quando você está na presença, só você e Deus. Aleluia. Você fica na sua casa, você chora lá no seu trabalho, você tem uma dificuldade lá não sei aonde, você chora, ninguém está vendo, é só você e Deus. Glória da unção. Se você fica firme, você vai sair mais forte. Aleluia, Deus. Estão te julgando, estão te acusando, você sai mais forte. Aleluia, Deus. Mais te aperta, mais virtude. Por que que os fiéis de Deus, quanto mais luta passa, quanto mais tribulação passa, mais firme ele está. Mais firme ele está. Assim a igreja que está hoje no dia para tocar no corpo e no sangue de Deus. Quando o crente, meus irmãos, faz tudo certinho, ele puxa a vida, mas ainda está demorando 5 dias, meu Pai do céu. Eu preciso tocar no corpo e no sangue de Jesus. Alguém que chega e olha e fala: mas aqui é um suco, aqui é um pão normal. Mas quem é espiritual está vendo que eu tenho uma responsabilidade, que eu vejo o corpo do Senhor Jesus. Eu vejo o sangue dele, que ele derramou na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter força para enfrentar o homem de Glória a Deus. É isso que Jesus quer, meus irmãos. Quando ele fala que nós temos que examinar por si mesmo, aí começa a segunda parte, meus irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Aleluia. Cristo é a cabeça da igreja, não é isso? E nós somos o quê? Somos membros, somos o corpo dessa igreja. E quando ele manda examinar, meus irmãos, nós temos que ter aquele cuidado de examinar. Como?
Nós temos que examinar, porque se somos o corpo de Cristo, nós não podemos ter nem um mimimi, nem mimimi um com o outro. Porque nós somos o corpo Aleluia, Jesus. de Cristo. Glória a Deus. E aí ele fala, examine-se, pois, a si mesmo e depois participe. Vocês já imaginaram, meus irmãos? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Imagina, eu não vou com a carne do pastor. Aleluia, Mas que Jesus. corpo que é esse? Glória a Jesus. Ah, eu não vou com a carne daquela obreira. Mas que corpo é esse? Aleluia, Deus. Muitos meus irmãos perdem a bênção em participar dessa cena nessa hora. Não discernindo e não fazendo aquele exame, ver se você não tem nada que vai te condenar você. Aleluia. Para que você não venha ficar doente, não venha ficar fraco Glória a e Jesus. ficar dormindo. Verdade. Aleluia, Jesus. Porque o crente que tem essa qualidade de examinar-se a si mesmo, ele vai fazer uma análise de todo dia. Não é só dia da ceia, não, é todo dia. Oh, glória. Quando alguém vem falar alguma coisa para você, você fala, sangue de Jesus tem poder, porque eu sou o corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o corpo. Jesus é o cabeça. E nenhum membro pode estar com alguma doença, alguma coisinha que impede, porque você Maravilha. é um membro do corpo de Cristo. Santo, Nós santo. temos que estar unidos. E quando nós estamos unidos, meus irmãos, nós somos mais do que vencedor pelo poder da palavra de Deus. Porque não tem o que vai impedir, meus irmãos. Não tem. Oh, Está glória. tudo certo. O que é membro, meus irmãos, o que é corpo de Cristo, ele está numa igreja, tudo que pedir ele vai fazer, porque ele está ligado no corpo de Glória a Cristo. Deus. Glória a Ele Deus. olha da escala dele, hoje é o presbítero Lorival, mas ele não chegou, já vou dando início lá. Amanhã é dia de oração. Se ele está unido, ele é do corpo de Cristo, e ele crê que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, ele não quer nem saber. Eu vou lá fazendo já, Aleluia a Deus. Aleluia, Deus. porque ele está ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Aleluia, Salvador. Deus. Glória a Deus. Então o resto é resto. Aleluia, Deus. Eu quero dar pra frente, eu quero dar Glória a pra frente. Jesus. Mas é muito difícil, meus irmãos, é muito difícil. Por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, a si mesmo. Eu quero dizer, como servo do Senhor, como homem de Deus, eu quero pedir pelo amor de Deus. Eu não conheço a vida de ninguém, mas esse Deus do que eu estou falando está olhando para o teu coração aqui nessa noite. Esse Deus que eu estou falando está sondando os seus corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus, se você tiver alguma coisa como membro de Deus, Santo Deus. não participe do corpo do Senhor. Aleluia, Deus. Não faça isso. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o que eu quero dizer, se Oh, você está com alguma dificuldade com alguém, Aleluia, vá fazer um Jesus. conserto primeiro, mas não participe, para que não venha cair isso aqui na sua vida. Maravilha. Aquele que não examina a si mesmo e toma do corpo do Senhor e bebe do sangue do Senhor, vai ficar doente. Vai ficar doente. Vai morrer espiritual. Glória a E Jesus. muitos já até dormem. E quando nós estamos dormindo, nós temos uma dificuldade, meus irmãos, para aceitar as coisas. Porque nós não conseguimos escutar, então amortecido, nós estamos dormindo. E quando nós estamos doentes, meus irmãos, não é qualquer comida que nós podemos comer, que senão já vai dar ânsia. Nós já vamos falar da comida. Essa comida está sem gosto. Estou falando espiritual, meus irmãos. Glória a Deus. Examine agora como é que está a sua vida espiritual. Examine agora como é que você está. Está tudo bem? Você pode olhar no meu olho e dizer, eu estou com Cristo e sou verdadeiro? Aleluia, Deus. Glória a nossa Glória a Deus Deus. está fazendo essa pergunta aqui nessa noite. Né? E Maravilha. agora é a hora. Agora é a hora de você dizer que você é fiel a Deus. Não podemos ter dissensão e nem divisão, porque somos do membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Cristo é o centro. Mas não para por aí, meus irmãos. Aqui embaixo está dizendo mais ainda, ó. Eu quero Aleluia, que vocês aqui, ó. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, olha aí, doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós formos julgados a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenado como o mundo. Então aqui, meus irmãos,
Quando a palavra de Deus chega até você e você sente que está doendo, faça o conserto com Deus. Aleluia. Faz o conserto com Ele. Porque o Senhor diz que Ele repreende, Ele castiga, para que nós não venhamos a ser condenados com o mundo. Senhor. Vocês já imaginaram, meus irmãos, nós com a Bíblia debaixo do braço, há muitos anos, e acontece o arrebatamento da igreja, que ficou o corpo aqui. Por que ficou? Porque não estava ligado na videira verdadeira. Aleluia. Mas Cristo hoje está revelando. O Senhor Jesus está profetizando na sua vida hoje vitória. Ele está profetizando coisas novas, direção nova, ensinando, porque existem pessoas que ele está numa igreja e ele não sabe por que ele está. Tem pessoas que estão numa congregação e ele não sabe por que ele foi chamado. Você foi chamado para ser fiel a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Você Deus. foi chamado para ganhar alma. Aleluia. E se alguém acha que dentro de uma igreja tem santo, você está no lugar errado. Aqui não tem santo. Aqui não tem perfeito. Não. Porque se você olhar para mim e falar, puxa vida, mas está de paletó e gravata, mas eu erro e eu posso pecar. Mas Jesus não peca não. Aleluia, Jesus é Deus. fiel. Glória a Deus. Aqui nós estamos num lugar que o Senhor vai mudar nós. Glória a O Deus. Senhor vai passar nós na roda do oleiro. E aquele vaso, meus irmãos, que está trincado, se quebrar, ele vai consertar de novo. Amém. Aqui nós não estamos para acusar ninguém. Aqui nós não estamos para disciplinar ninguém. Mas nós estamos aqui para preparar o corpo do Senhor Jesus para subir com ele. Aleluia, Deus. E Verdade. quando nós vamos, meus irmãos, para a roda, é dolorido. É dolorido quando vamos para a roda, para fazer o vaso. As pessoas não entendem muito. Começa a virar, vai fazendo modo, vai começar a preparar o vaso de novo. Tem alguma coisa, o oleiro vai lá e tira umas pedrinhas, uns carrapichinhos, ele tira, vai preparando, e aquilo quando tira começa a doer. Por isso que muitas pessoas, quando ele vai para o moinho ali, quando ele vai para ser um vaso, para decidir o que ele vai ser, às vezes ele vai embora. Ele Aleluia. abandona, porque não sabe quem morreu na cruz por ele. Às vezes ele até participou da Santa Ceia, ele veio, ele cantou, ele pregou aqui, ele correu para lá, ele gritou para cá, uma benção, mas cadê ele? Ele foi embora. O vaso dele trincou, e na hora de consertar, ele desistiu porque não sabia quem era Deus. Ele não sabia porque hoje era o dia dele participar do corpo e do sangue de Jesus. Ele não sabia por que ele estava aqui. Que é para anunciar a morte do Senhor até que ele veio. Lembrar que ele sofreu e nós temos que sofrer aqui também. Ele passou na presa e nós vamos passar também. De repente essa enfermidade da sua vida é a presa que você está passando. De repente esse problema que está na sua família é a presa para tirar a hora de você verdadeiro e está aqui. Aleluia, Jesus. É isso que Jesus quer, Senhor. Vaso, meus irmãos. As pessoas têm uma mania de condenar o vaso. Aquele vaso, porque cada vaso tem uma utilidade. Existe vaso aqui que os irmãos plantaram flor. Existe vaso aqui que colocam água. Existe vaso, meus irmãos, que coloca azeite. Então na igreja existem vários tipos de vaso. Tem aquele vaso que vem limpar a igreja, ele é um vaso. Aleluia. Tem outro vaso que ele fica quietinho no banco, e às vezes as pessoas questionam, mas está lá, glória a Deus, aleluia, orando para o pregador que está aqui, ele é um vaso. E de repente você é aquele vaso cheio de azeite para distribuir para a igreja, que é o pregador da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Você tem que decidir que vaso é você. Tem aquele outro vaso, meus irmãos, que ele fica só de enfeite lá na estante da dona de casa. Mas ele é um vaso. Vocês eram um vaso só para tocar. E alguém tira de tocar e vem apoiar para pregar. Aqui ele se enrosca tudo aqui e não quer voltar mais. De repente, aquele vaso não é para vir orar aqui, mas você coloca aí. Não, você tem que orar lá. Mas não é para estar aqui, ele é para estar sentado aí, glória a Deus, aleluia. Atendendo na porta, ele é um vaso para ser usado ali. Então nós temos que ter a direção de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Qual é o nosso vaso? Aleluia, Boa Jesus. noite, meus irmãos. Glória a Deus. Eu já vou encerrar aqui a mensagem, mas nessa noite Jesus está trazendo a responsabilidade até a mim e até a vocês. Não cabe eu dizer, você não pode tomar a ceia. Não, pastor, eu fiz isso, eu posso. Não. Examine, pois você mesmo.
Examine. Glória Mas se tem alguma coisa que está te tirando a paz aí, não participe da ceia. Não participe. Deixa para a próxima. Faça um concerto com essa pessoa. Faça um concerto com Deus, que vai ser melhor. Para você não ficar doente. Aleluia, glória a Deus. E doente dá trabalho, meus irmãos. Uma pessoa doente dá trabalho, que de repente você tem que acudir ele, de repente você tem que dar banho nele, de repente você dá uma comida e ele não aguenta comer aquela comida. Então, o crente na igreja que não examina o que ele veio fazer aqui nessa noite, o que é Jesus para ele, ele dá trabalho dentro da congregação. Se é para ele fazer uma coisa ele não quer fazer, se é para ele fazer uma visita ele não quer fazer, se é para ele abrir um culto ele não quer, e hoje eu não vou lá, hoje eu não venho aqui, ele está doente. Aleluia. Mas Jesus não quer isso, Jesus quer que nós estamos prontos para fazer a coisa. Quer que nós estamos prontos para estar encaixados e Jesus como cabeça dando direção para nós morarmos. Que Deus abençoe a todos. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos. Eu vou descer a lavar minhas mãos, mas nós vamos fazer uma oração. Ainda dá tempo para você não tocar no corpo do Senhor indignamente. Vê como é que a sua situação está aí agora. Vê como é que está. Para que você não venha perder o